Bem-vindos ao vlog número 1 do meu congelamento de óvulos. Por que que hoje é o vlog número 1 e o dia número 1? Porque eu acordei menstruada hoje. Eu tô me arrumando pra ir pro Parque da Cidade correr, que é uma coisa que eu tô gostando muito, um hábito que eu adquiri recentemente e eu tô amando, tô muito animada. E aí hoje de manhã, né, durante a madrugada, enfim, meu corpo já entrou nesse processo de menstruação, né, e hoje de manhã eu acordei já sangrando e com bastante cólica, e por isso hoje é o dia número 1 do meu ciclo, né? E aí eu conversei com a minha médica há uns dias atrás, já sabendo que a minha menstruação estava se aproximando, né? Conversei com ela há alguns dias atrás e ela me falou que entre o segundo e o quinto dia após a menstruação era para eu ir no consultório dela para a gente fazer o primeiro ultrassom para começar os preparativos para o procedimento. Então, nesse vlog, eu vou dividir com vocês o dia a dia, os sentimentos e as preparações, né, que eu tô fazendo. Não vai ser um vlog para dividir informações técnicas, porque eu não tenho a competência para isso, né? Informações técnicas a gente vai saber quando eu for fazer as consultas, né, com a minha médica, e ela vai passar para vocês as informações, mas eu aqui, eu vou compartilhar com vocês o que eu estou sentindo e o que eu tô vivendo. Então, agora, nesse momento, eu tô sentindo bastante cólica. Eu acabei de tomar um remedinho pra cólica, né? Mas é normal, assim, desde adolescente. No dia 1, no dia 2 do meu ciclo, eu sinto cólica. Geralmente, eu tomo 1, 2 comprimidos. E aí, a partir do dia 2, 3, essa cólica já aparece. O meu ciclo tem mais ou menos uns 5, 6 dias de duração. E eu tô indo correr porque eu já tava tão empolgada pra isso, assim, sabe? Esperando a semana inteira esse momento, eu já dormi pensando nisso, então acordei animada ainda, mas meu corpo, né, agora já tá focado, né, no meu ciclo menstrual, então um dia, assim, que eu não tenho tanto exercício, tanta força física, mas como eu tô animada mentalmente, eu vou, e aí a força da mente, né, que vai me levar mesmo. Nossa, gente, meu Deus, hoje foi muito difícil. Porque eu acordei de manhã, minha menstruação desceu, e aí, né, começa aquele processo intenso, né, do corpo fazendo ciclo, e tudo que o corpo não quer fazer é exercício físico, muito menos correr. Só que eu já tava tão empolgada pra vir pro sábado de manhã aqui no parque, né, pra correr, que eu nem pensei muito, eu só coloquei minha roupa e vim. Tomei um remédio pra cólica, mas ainda nem deu tempo de fazer efeito. Nossa, mas eu consegui sair aqui do ponto, né, onde fica o grupo, e voltei, fiz a volta menor do parque. Assim, na força do querer mesmo, na força do pensamento. E a notícia boa é que eu consegui, e a segunda notícia boa é que, como hoje é o primeiro dia do meu ciclo, então hoje é o marco pra daqui a... entre o segundo e o quinto dia do ciclo, essa semana eu vou lá no consultório da minha médica e vamos iniciar nossos exames, né, nossos procedimentos para congelar os óvulos agora em setembro. Meu nome é Shadia, eu tenho 35 anos, sou servidora pública e quando eu tomei posse eu passei a viajar bastante nos fins de semana, nos feriados, nas minhas férias e também no recesso do tribunal, então eu fui postando tudo nas redes sociais e o meu Instagram cresceu, minhas redes sociais foram crescendo e de tanto eu viajar, as pessoas ficarem comentando, nossa, você só vive viajando, aí eu troquei logo meu arroba pra só vive viajando. Vocês podem me seguir em várias plataformas que eu tenho. E recentemente, a minha maior jornada de viagem que eu já fiz, o meu mochilão, aconteceu de fevereiro de 2024 a fevereiro de 2025, quando eu fiquei um ano inteiro direto viajando. Eu pedi uma licença lá do tribunal, uma licença para tratos de interesses particulares, não remunerada, e essa licença começou em setembro de 2023
e aí eu voltei em fevereiro de 2025. Então, antes de começar esse mochilão, essa super viagem, eu cheguei aí no consultório da minha médica, a doutora Bárbara Freire, que é especialista nessa parte de reprodução e obstetrícia, para congelar os meus ovos, né? E aí fiz uma consulta com ela que foi bem esclarecedora, ela já me passou várias informações, né, sobre o processo, sobre a questão dos óvulos, da quantidade, do amadurecimento. E só que aí o dinheiro que eu tinha na época, ou eu fazia o meu mochilão, ou eu congelava meus óvulos, e aí eu optei por fazer o mochilão. Foi uma jornada muito intensa de amadurecimento e de experiências incríveis. Vocês podem conferir aqui no YouTube, tem vários vídeos lá no Instagram também, no TikTok. E agora que eu voltei pra casa, eu completei 35 anos, né, no meio do meu mochilão, e agora tô prestes a fazer 36 anos. E agora que eu voltei, agora eu tô mais estabilizada, né, emocionalmente, financeiramente, tô num momento muito bom de saúde também, porque eu voltei muito nessa energia de me cuidar, de repor em mim as vitaminas que eu fiquei sem, né, de me alimentar melhor, de dormir melhor, o que não aconteceu durante meu mochilão, foi uma experiência bem caótica. Então agora que eu voltei pra minha casa, pro seio da minha família, eu tô bem tranquila nesses últimos 6 meses, então eu decidi de congelar meus óvulos agora, que eu acho que é um momento super ideal. E a primeira vez que eu ouvi falar, né, de congelar ovos, entrei em contato na minha vida, no caso concreto, né, no meu caso concreto sobre isso, foi quando eu tinha 32 anos, eu tava indo numa médica e ela conversou comigo sobre congelar os ovos, só que eu com 32 anos achava que eu ainda era muito nova, que eu pensava assim, ah não, ainda tenho muito tempo. Aí com 33 anos eu fui numa médica do tribunal, porque lá no TJ tem um corpo de médicos que fica à disposição dos servidores, né? E nesse corpo de médicos tem ginecologistas. E a ginecologista do tribunal me falou que lá pelos 37, 38, se eu ainda estivesse solteira e não tivesse filhos, eu poderia começar a amadurecer essa ideia de congelar meus ovos. Então, assim, cada profissional deu a sua opinião, né? E eu respeito todas as opiniões que cada médico fala baseado no que ele estudou, né? Na sua perspectiva. Então uma médica falou que eu já tinha que congelar logo, outra médica falou que eu podia esperar mais. E aí com 34 anos eu fui na doutora Bárbara e ela me falou que seria um momento legal congelar com 34 anos. Mas aí eu acabei optando por fazer o mochilão e agora com 35 eu acho que é o momento ideal. De sopa de aveia tem 14 gramas de proteína. Esse iogurte natural... Oi, gente, começou a primeira consulta com a doutora Bárbara. Essa aqui é a maravilhosa que vai fazer o congelamento dos meus ovos. Já vemos aí, né, há uns 2 anos conversando sobre isso, né, Bárbara? Já está me enrolando, então agora já deu ultimato, vamos. Não tem mais escapatória, agora é a hora. Estarem ainda com boa qualidade, porque aos 35 é uma mulher que é muito jovem, né, uma idade de uma mulher muito jovem, mais que os óvulos, como a gente carrega eles desde antes da gente nascer, são células que ficam envelhecidas e perdem a qualidade. Então a gente está num limite aí de quantidade e qualidade que é o limite do que é bom. Não que não possa congelar depois, claro que pode, né? Só que é sempre bom o quanto antes. Mas existiu aí na questão da Chádia o timing da vida, timing, tudo, momento, questão financeira, existem muitas coisas por trás. E agora chegou o momento que tudo se encaixou, os astros se alinharam e a gente vai começar esse congelamento. Perfeitamente. Como é então o primeiro processo? Então, o primeiro passo agora é do 2º ao 5º dia da menstruação, a gente fazer um ultrassom pra gente fazer a contagem dos folículos antrais. Que todo mês a gente tem um hormônio chamado AMH que recruta alguns folículozinhos que são como se fossem pré-óvulos para cada ovário ali. Então, quanto mais jovem a mulher mais óvulozinhos a gente tem. Então, vamos supor que a gente tem ali 15 folículos antrais somados. A nossa ideia é que a gente faça esse estímulo hormonal, que ele é injetável e dura ali de 8 a 14 dias no máximo. A gente vai injetando medicação chamada FSH, que é o hormônio folículo estimulante. E diferente de num ciclo normal, que a gente
o ovário só aparece ali um folículo dominante e ele vai romper e liberar um óvulo, a nossa ideia é que a gente recrute todos os folículos antrais que a gente tem. Então, se a gente tem 15 folículos antrais, que a gente tenha naquele ciclo 15 óvulos e que a gente congele esse. Se a gente tem 40, isso geralmente meninas novas, 20 anos, a gente consegue números muito grandes, ou paciente que tem a síndrome do ovário policístico, que tem muito folículo, a gente consegue mais óvulos. Então, o ideal é que quanto mais jovem a paciente é, né, ali até os 35, em alguns casos 37, a gente consegue boa quantidade e boa qualidade de óvulos. Então, a gente hoje já vai fazer esse ultrassom para contagem de folículos antrais para poder iniciar o uso do FSH para crescer e acompanhar por ultrassom o crescimento desses folículos até chegar o dia da gente captar eles e congelar esses óvulos para uso futuro ou não, né? Então é um plano B. Nosso plano A é viver a vida. Eventualmente pode acontecer, né? De encontrar uma pessoa legal, querer ter gestação natural e tá tudo certo. Esses óvulos são um plano B que, se, por exemplo, a idade avançar, você despertar para maternidade aos 45, enfim, para a idade que for, a gente tenha óvulos de boa qualidade. Então a chance de gestação é a chance da idade do óvulo. Então o chá já tá com 35, se ela quiser usar com 50 anos, a chance de gestação dela vai ser dos 35 anos. Isso é maravilhoso, a gente fazer essa poupança, que é, pra mim, a melhor poupança da mulher moderna. É isso mesmo. Vai ter uma fase de exames laboratoriais também, né? Isso, por exigência da Anvisa. Então eu peço sorologias que a Anvisa solicita e aí além eu já peço também função tiroidiana, enfim, a gente faz um check-up geral para ver se tá tudo certo, porque se eventualmente tiver alguma alteração muito grotesca, a gente dá uma segurada, corrige e aí posterga um pouquinho, não muito, o congelamento. Mas na maioria das vezes, se for apenas alterações sutis, a gente consegue ajustar e já fazer o... Certo, precauções, né? Isso, exatamente. Ok, gente, pra quem nunca viu um consultório de uma ginecologista obstetra, é assim. Aqui né, o aparelho de ultrassom, aí aqui vários exemplares aqui educativos, né, demonstrativos. E aqui a tela onde vai aparecer o ultrassom. Vamos ver agora como é que estão esses folículos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No direito. Aqui 12, né? 12 em 1. Então, pra cá, 12 folículos antrais. No direito. Ou seja, uma reserva maravilhosa. Só em um já tem 12. Então, o ideal é que a gente tenha pelo menos ali entre 8 a 10 somado os dois. Aqui, ó, um folículo que tá um pouquinho maior. Que pode ser o cisto que tá retido No esquerdo. no esquerdo. É, foi o que a Foi no médica esquerdo? falou mesmo. Mas ele tem característica anecoica. Vamos folículos antrais aqui, mais esse cisto que está retido do ciclo anterior. Perfeito. Então, cada bolinha dessa, ela pode virar um óvulo. Nossa ideia é que a gente consiga fazer com que elas cresçam e a gente aspire de dentro o óvulo para poder congelar eles. Então, dali de um lado, aqui do outro lado. Ai, muito fofinho. É muito bonitinho. Você vai ver que depois vai ficar igual 2 cachos de uva, porque vão ficar vários assim. É bem bonitinho de ver. Perfeito, uma reserva ótima. Hoje eu estou muito feliz. Imagino quem tem um quadro de infidelidade seja um momento assim de mais tensão, né? Infertilidade. Infidelidade também? Os infiéis também Infertilidade. Mas quem tem fertilidade sofre, sente muito mais o tratamento, porque vê aquilo como uma última saída. Quem tá fazendo para congelamento, para futuramente usar, para se dar essa possibilidade futura, faz com muito mais leveza, faz com muito mais tranquilidade, sem querer generalizar, lógico que existe, né, os dois perfis. Tem paciente que mesmo fazendo para congelamento social fica mais ansiosa, tem paciente que apesar de estar passando pela eu ia falar infidelidade,
pela infertilidade. Infertilidade. Também encara de forma mais tranquila, mas de modo geral, quem tá passando pela infertilidade passa por esse processo como algo muito sofrido. Sim. E quem tá fazendo para congelamento social vê de forma muito leve. Então, praticamente não tem efeito colateral, mas os mais comuns são um pouquinho de enjoo, dor de cabeça, uma sensação de distensão abdominal, alteração intestinal, mas que são levados de uma forma muito tranquila. Geralmente a gente vê isso de uma forma muito leve para quem faz esse congelamento de forma social. E acaba que o consultório ginecológico é esse lugar, né, de terapia, né, de isso. se abrir, de É contar isso. segredos, enfim. O que eu gosto da doutora Bárbara também é isso, que ela me deixa muito à vontade, né. Ela simplifica muito, né, situações e processos, então hoje está sendo uma experiência muito leve, estou muito feliz, muito animada e já me imagino ali, ó, naquela cadeira, daqui a uns anos, fazendo ultrassom Gravidíssima, com meu baby. Ao invés de ver óvulos, vamos ver carinha de bebê Vamos ali ver naquele ultrassom daqui a bebês. alguns anos. É isso mesmo, que Deus abençoe. Eu queria te ver na sexta. É um pouco precoce, geralmente a gente vem D6, eu vou te ver 2 dias antes, pra gente ter certeza que aquele folículozinho não tá atrapalhando o crescimento. Então agora nesse momento eu tô indo num laboratório bem específico aqui de Brasília, onde os exames saem com bastante agilidade, né, pra gente entender como é que estão os níveis hormonais. E de lá eu vou pra clínica, onde a gente vai fazer o congelamento e lá vou pegar as medicações e começa hoje. Hoje já vou ter que injetar as medicações em mim. Reminiscing the good old days, remembering to forget all the bad ones. I remember when college seemed so important, but Nossa, que dia intenso, parei agora. E no caminho de volta, né, da clínica pra casa, né, eu já meio que tive um momento, assim, muito vulnerável, porque agora começou. E agora caiu a ficha, né, bateu aquela coisa de eu estou congelando meus ovos. Então agora é uma realidade. Eu fui lá na clínica, eu fui no primeiro laboratório, tirei o sangue, deixei o sangue lá, né, para os exames, aí depois eu fui para a clínica e aí eu tomei as 2 primeiras injeções e agora eu vou tomar um comprimido, que é o que eu tenho que administrar todos os dias sozinha, né, para fazer a estimulação. E aí, quando a moça lá da clínica foram 2 injeções. Uma eu lembro que doeu mais do que a outra. Então, assim, na verdade, não é a agulha que dói, porque a agulha é muito fininha. É a substância, essa substância entrando, né? E aí a agulha entra e, não sei, parece que atinge alguma coisa lá dentro. Não sei se é um músculo, né? Provavelmente é o músculo. Então, um doeu mais do que o outro. Aí eu lembro que eu fiquei assim uns 5 minutinhos, tipo assim, ai. Segurando assim, ai. Aí, quando eu saí de lá, eu liguei pra minha mãe, né? Contei pra ela o que tava acontecendo, porque ela não tá aqui em Brasília, né? Então eu tô passando por esse procedimento sozinha. A minha irmã viajou e a minha mãe viajou. Então elas são as pessoas que são mais íntimas a mim, né? Que me dão mais suporte. E aí, no caso, eu tô passando por isso sozinha, né? Pelo menos nesses primeiros dias até elas voltarem. É muito interessante ter um suporte emocional, né? Uma pessoa que vai estar com você no processo, porque realmente é intenso, porque envolve muitas coisas e o que eu senti foram muitos gatilhos, né? Quando eu tava conversando com a minha mãe, ela perguntou assim, mas filha, por que você tá fazendo isso, né? Por que você tomou essa decisão? Porque na cabeça da minha mãe eu ainda sou muito nova, né? Ainda tenho muito tempo. E aí eu tava explicando pra ela que
eu preferia congelar meus óvulos e deixar eles guardadinhos agora, né, com essa qualidade de óvulo que eu tenho, né, aos 35 anos, porque eu não sei o que vai acontecer na história da minha vida, né? A minha vida é uma história muito legal, assim, eu gosto muito da história da minha vida, eu gosto muito das decisões que eu tomo, das coisas que eu vivo. Eu acho que eu tô sempre num time muito legal, assim, para as coisas. Eu entrei na faculdade, aí eu fiz a faculdade dos 18 aos 23, me formei em 5 anos, foi tudo direitinho. Depois eu fiz uma pós-graduação que foi muito boa. Depois eu passei no concurso, aí depois eu comecei a viajar. E aí eu curti demais, nossa, eu fui para muitos lugares incríveis, eu fui para muitos eventos que eu queria muito, eu comprei as coisas que eu queria, eu me sinto muito realizada, assim, sabe? Mas chegou um momento da minha vida que eu já realizei tudo que eu queria realizar sozinha, né? E agora, nessa próxima etapa da minha vida, que eu quero muito que aconteça, né? Que faz parte do meu planejamento de vida, que é conhecer uma pessoa especial e ter uma família com ela, essa etapa da minha vida não depende só de mim, né? Então, isso é o que eu tô conversando muito com a minha terapeuta também no processo de psicanálise que eu tô fazendo, que já tem mais de um ano que ela tá me acompanhando, e nesse processo de psicanálise, a minha terapeuta e eu, a gente vem descobrindo muita coisa, né, sobre mim, sobre a história da minha vida, sobre padrões de comportamento, crenças, né, e ela vem me ajudando muito nesse sentido. Então, os gatilhos que eu tive, né, no carro vindo da clínica para casa, foi uns pensamentos assim de, meu Deus, e se, né, eu não conhecer ninguém, né, e se eu não conseguir, né, entrar nesse relacionamento legal e saudável, e se eu não conseguir, né, desenvolver essa família do jeito que eu sonho pra mim. Porque eu, sinceramente, não gostaria de fazer uma produção independente. Nada contra quem tem essa decisão, né, e essa atitude. Eu acho que cada um deve fazer o que deseja, né, o que sonha. Mas nos meus sonhos, eu tenho o desejo de ter uma família estruturada com a figura do pai, a figura da mãe, né? E esse relacionamento muito incrível que os pais vivem e que transborda no nascimento dos filhos, né? Transborda nesse crescimento da família, né? Então, a minha intenção é ter uma família. A minha intenção, na verdade, não é nem ter um filho, né? Fazer um filho. Eu não quero ser mãe solo, assim, eu tenho muita admiração pelas mães solos, mas eu não quero me colocar nessa posição de trazer um filho sozinha para o mundo e de criá-lo sozinha. O meu planejamento de vida é de realmente ter a minha família. Então, esse congelamento, o meu objetivo com esse congelamento é abrir um lapso temporal maior na história da minha vida para eu poder conhecer essa pessoa, né? E para a gente chegar num nível de relacionamento muito maduro, muito positivo, com amor de verdade, com essa intenção de verdade, né? Dos dois se unirem e terem esse lar em que os dois vão se dedicar para isso, né? E aí, se for da vontade dele também, a gente ter os nossos filhos, né? Frutificar o nosso amor e aumentar a nossa família. E é isso que eu desejo para mim. Semana passada eu tava conversando e me perguntaram assim, mas você realmente quer ter um filho? Você não sabe a treta que é ter um filho, que é muito trabalhoso, que é financeiramente muito caro, enfim, é emocionalmente muito intenso, né? E é uma responsabilidade pro resto da vida, né? Então, nisso eu vim pensando dentro do carro, assim, como se fosse uma super questão não ter um filho, porque aí você não realizou, né? Não teve essa experiência na vida, mas também é uma super questão ter um filho, porque com isso vem a responsabilidade, vem novos desafios emocionais, financeiros, mentais. Então, assim, parece que tudo é um super desafio, né? E aí eu vim dentro do carro chorando muito, assim, porque várias fichas foram caindo, vários pensamentos eu fui tendo, né, na minha cabeça, e esse foi o dia 1. Esse foi o dia 1 e eu já chorei horrores, já mexeu muito, assim, com o meu emocional.
E aí eu quero trazer essa experiência de uma maneira bem completa pra vocês, né? Pra vocês verem, porque às vezes o que eu tô passando pode ser igual ao que uma outra pessoa vai passar, né? Então, assim, às vezes esses meses, essas angústias, essas comemorações, essas possibilidades sejam parecidas, né? Pra todos nós. Então, assistir esse vídeo talvez te prepare para a sua experiência, né? De uma forma informativa, mas também sabendo que cada pessoa é um processo, tem uma história de vida, né? E o que eu mais acredito disso tudo é que existe um propósito divino, né? Para todas as pessoas que estão vindo para esse planeta, que estão aqui vivendo, né, essa experiência terrena. Então, assim, mais do que eu me tornar uma mãe ou uma esposa, é mais complexo do que eu, entendeu? Sai muito da esfera do meu eu, né? Então, assim, estou tratando de outras vidas também, né? Então, a vida do meu futuro marido, aí a família do meu futuro marido, então a vida dos nossos futuros filhos, são outros seres, né? Então, é tudo muito mais complexo do que somente eu. Nesse momento, eu tô fazendo o que eu consigo fazer, tô fazendo a minha parte, né? Que é eu, como uma mulher solteira de 35 anos, o meu planejamento familiar que eu consigo fazer nesse exato momento é entregar minha vida para Deus, esperar que seja feita a vontade dele, né? Que realmente, se for para eu me casar e ter meus filhos, que isso aconteça. E se não for para ser, então não será e tá tudo bem. E o que eu tenho nas minhas mãos agora é essa possibilidade de congelar meus ovos, né? Para tentar preservar, né, essas possibilidades para um futuro e abrir essa janela temporal, né? Que, vamos supor, naturalmente, biologicamente, eu tenho mais uns anos aí, mas entrando, né, a ciência e o congelamento e outras técnicas e outras tecnologias, esse tempo pode ficar bem maior, né, e podem surgir várias outras possibilidades, então acho que tudo isso são aliados. Ai, meu Deus, tudo ele quer saber o que é. A minha barriga eu tô sentindo que ela já inchou. Vou mostrar pra vocês, porque hoje de manhã eu não estava assim. Tô sentindo que ela deu uma inchada já e foi só o primeiro dia. Gente, não tava assim hoje de manhã. No próximo vlog eu vou dividir com vocês a rotina, né, das injeções e o progresso da barriga. Então sigam o canal, curtam esse vídeo, comentem e continuem ligadinhos aqui, vamos viver essa experiência juntos. Ai, meu Deus, tem um cisto no meu ovário esquerdo. Não sei se vai dar pra continuar fazendo estímulo, tô muito confusa.